na GEAC TV e o nosso tema de hoje, renovar sentimentos à missão espiritual do Brasil. E preparando para este tema bastante instigante, a belíssima canção de César Tuck, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar e construir meus sentimentos. Nosso Brasil. Renovar sentimentos à missão espiritual do Brasil terá na sequência das reflexões Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Elzi Nascimento e também nós. Vamos ao nosso tema? Ao falarmos sobre renovação de sentimentos e sobre o papel espiritual do Brasil, nós devemos nos remeter a uma passagem bíblica constante no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versículos 33 a 46. Trata-se da parábola dos vinhateiros homicidas, ou dos trabalhadores maus. Essa parábola foi proferida por Jesus, e ela contém todo o simbolismo da implantação do reino de Deus na terra. Especificamente, ela fala sobre a escolha da terra de Israel para a implantação e o início da disseminação por todo o mundo do reino de Deus, do monoteísmo, da concepção de um Deus único também. E Jesus fala que o proprietário daquela terra, ou seja, Deus, preparou a sua propriedade com toda a infraestrutura necessária para que não faltassem recursos para o bom andamento das atividades a serem executadas pelos vinhateiros, ou seja, pelo povo da região da Palestina. Ele cercou a propriedade, Deus plantou a vinha e em seguida arrendou aquele povo. Passado algum tempo,
Deus começa a enviar os seus servos para checar como vai o andamento naquela propriedade, a quanto estava a produção, ou seja, como estavam os sentimentos, como os corações estavam sendo preparados, em que estágio eles estavam no que se refere à implantação do reino de Deus. E para sua tristeza, à medida que os servos iam sendo enviados, eles eram combatidos pelos vinhateiros. Deus então decide enviar seu próprio filho, Jesus. E Jesus vem e deixa a sua exemplificação de amor. Entretanto, ainda assim, os vinhateiros combateram o Cristo, e o Cristo acabou por ser crucificado. Ao acabar de proferir essa parábola, contando de certa forma, a sua própria história, o Cristo faz a seguinte colocação àquele povo que escutava a parábola: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Por meio desse trecho, dessa passagem evangélica, nós vemos que Jesus tinha plena convicção do que se desenrolaria nos dias vindouros da sua trajetória terrena. E nesse trecho específico, no capítulo 21, no versículo 43, ele deixa claro, ainda que não faça a menção direta ao Brasil, mas que a árvore do Evangelho, ela seria transferida da Palestina para o Brasil. E isso é confirmado por meio de uma obra espírita que foi escrita pelo espírito de Humberto de Campos, sob psicografia de Chico Xavier, que é a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nessa obra é descrita a trajetória que estava e que realmente ocorreu com o Brasil. Ou seja, que o Brasil está destinado a ser um povo diferenciado, com um papel diferenciado no mundo. Um povo que deve se dedicar às obras do amor. Um povo que deve se desarmar, como é bem dito no capítulo 22 dessa obra. Que já não faz mais sentido ter-se uma civilização armada, porque as armas elas devem perecer para que o amor cresça. E quando nós falamos em armas, nós não estamos nos referindo só às armas físicas, às guerras físicas. Nós estamos falando de nós desarmarmos o nosso coração, que às vezes contém ainda instintos tão bélicos, ambientes em que nós cultivamos sentimentos extremamente conflituosos, em que nós tiramos a paz do outro, em que nós brincamos com os sentimentos dos outros, em que nós achamos que as nossas ideias egóicas é que tem que prevalecer. E, na verdade, a renovação de sentimentos é em prol do amor. E nesse contexto, além dessa importante obra que fala sobre a missão espiritual do Brasil, o Espiritismo, por si, já consiste num medicamento muito perspicaz, desde que seja bem vivido em nossos corações. E esse medicamento, ele se desdobra em várias medidas paliativas para o tratamento da nossa alma e do nosso coração, em prol da renovação dos nossos sentimentos. O Espiritismo nos conecta mais com Deus, nos mostra de forma clara o papel de Jesus em nossas vidas. O Espiritismo nos fala da imortalidade da alma e nos faz termos fé no futuro. No capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma síntese de ditos dos Espíritos em que falam da importância de nós amarmos os nossos inimigos, ou seja, de nós exercermos o perdão das ofensas. É o primeiro aspecto abordado no capítulo Sede Perfeitos. Em seguida, Kardec já traz
as mensagens, a compilação de mensagens e dos ensinos dos Espíritos falando sobre como poderemos ser perfeitos, como podemos desenvolver o amor, como podemos viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais categórica, no sentido de dar a paz e o conforto necessário para todos aqueles que convivem conosco. O Espiritismo nos fala da importância da oração e ele nos fala também da importância do Evangelho no lar e de tantas outras medidas, como a meditação, o passe, as irradiações, o poder da nossa força espiritual em deixarmos o nosso coração cada vez mais tranquilo e cada vez mais direcionado para os ideais elevados. Que possamos pensar mais na nossa missão. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos, caras irmãs, que Jesus possa nos abençoar. Nós espíritas conhecemos a trajetória espiritual destinada ao Brasil. Essas notícias foram trazidas em 1938 pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ora, Brasil, coração do mundo, isto nos traz um significado importante, porque o coração é de longa data conhecido que seja a projeção corporal física do sentimento do amor. Portanto, o Brasil está destinado a ser uma pátria que vai irradiar o sentimento de amor para o mundo inteiro. Pátria do Evangelho significa que nós vamos vivenciar o Evangelho de Jesus em sua pureza doutrinária, o que nós chamamos de Evangelho redivivo. Essa destinação de outra nação que não seja a Palestina original do cristianismo já está conhecido já desde os tempos de Jesus. Naquele tempo, Jesus afirmou que o evangelho dele seria transplantado da Palestina para outra nação, se não houvesse recepção evangélica em sua terra natal. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos de 23 a 46, Jesus narra a parábola dos maus lavradores, que em resumo, essa parábola assim fala: que um senhor plantou uma vinha e construiu em torno dessa vinha todo o que for necessário para o cultivo da sua plantação. Terminado esta organização, arrendou a sua vinha a alguns lavradores. Chegado o tempo da colheita da vinha, o dono da vinha enviou o seu servo até os lavradores para coletar o que era devido pelo arrendamento daquela lavoura. Os lavradores espancaram os seus servos e o mandaram de volta de mãos vazias. O senhor da vinha fez nova tentativa com outro servo e aconteceu a mesma coisa. Fez uma terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Então ele pensou: vou enviar o meu filho amado. Por certo, eles irão respeitá-lo. Enviou o seu filho aos lavradores para buscar o que lhe era devido pelo arrendamento da vinha. Os lavradores pegaram o seu filho e o mataram. Então o senhor da vinha veio e arrasou os lavradores, dando essa vinha arrendada a outros lavradores. E Jesus encerra a sua parábola com esta frase muito elucidativa. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Esta é uma frase muito importante.
No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Humberto de Campos narra a epopeia espiritual esperada para o Brasil, daqui, de nossa pátria, onde se vê o símbolo do cristianismo no céu, a constelação do Cruzeiro do Sul. Ora, para sermos pátria do Evangelho, para sermos coração do mundo, é necessário que nós, os brasileiros, possamos corresponder àquilo que é esperado por Jesus. Que nós nos redimamos de nossas faltas, modificando os nossos comportamentos para que possamos fazer a reforma íntima, transformando os comportamentos errados, os comportamentos anticristãos para os comportamentos cristãos. É necessário que todos tenhamos esse entendimento e trabalhemos para isso. Mas ela ainda não se transformou em coração do mundo, a pátria do amor, a pátria onde os seus habitantes sejam todos vivenciando o Evangelho cristão, onde nós nos amamos uns aos outros, não importando o credo político, não importando a raça, a etnia, não importando a classificação, a classe social, enfim, nada importa, mas nós nos consideraremos irmãos, irmãos uns dos outros. É preciso chegar a isso. Em todo o Brasil está sendo feito um esforço hercúleo dos nossos mentores para que este momento seja realizado. Se nós observarmos e analisarmos, está havendo um saneamento das coisas erradas que estão acontecendo. Infelizmente, ainda vamos vivenciar um período de transição em que o Brasil estará sendo saneado em todas as esferas, sejam sociais, políticas, econômicas, tudo isso. Porque nosso destino não é ser uma potência mundial econômica ou potência mundial em domínio militar, em domínio de todos os tipos. Não. Nossa trajetória será aquela de amor, de paz e harmonia. Evangelho redivivo que Jesus nos trouxe há 2000 anos, dizendo: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então que nós brasileiros possamos amar essa terra com todas as forças que tivermos, mas trabalhando em nós mesmos para transformar nossos sentimentos negativos em sentimentos positivos, nossas tendências negativas para se tornar as tendências virtuosas que Cristo nos veio ensinar, em que o amor, a paz, a tranquilidade, a concórdia sejam realmente as argamassas com que irão ser forjados os novos brasileiros. E estaremos aqui vivenciando aquilo que Jesus disse como sendo o que ele entendia de caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência significa querer sempre viver no bem, querer sempre fazer o bem, desejo de fazer o bem. Indulgência significa amar as pessoas como elas são, independente de qualquer circunstância e situação, seja preto, branco, vermelho, rico, pobre ou de qualquer que seja o tipo brasileiro, mas que sejamos todos irmãos, amando-nos uns aos outros, sem que haja de nossa parte julgar essa pessoa imerecedora do meu afeto, porque ela tem essa condição social, porque ela tem essa condição de etnia, mas sim porque ela é uma pessoa, minha irmã, filho de Deus Pai. Caros irmãos, nossos descendentes irão herdar essa terra do Cruzeiro como sendo a pátria do Evangelho e o coração do mundo, coração cheio de amor. Nossos descendentes irão assim viver. Se nós presentemente ainda não vivenciamos, mas a nossa esperança é muito grande de que seremos isso, porque nós estamos nos transformando
em todos os sentidos que Jesus nos pede. Muita paz. Renovar sentimentos, a missão espiritual do Brasil. Qual o significado para nós desse tema? Significa o entendimento do porquê estamos aqui, o que viemos fazer em terras brasileiras, conforme muito bem expressou a canção que abriu estas nossas reflexões, do Brasil para o mundo inteiro. Iluminar os pensamentos, renovar os sentimentos, aproveitar melhor o nosso projeto reencarnatório, porque o Brasil é a terra da fraternidade. Queridos amigos, reunidos para refletirmos sobre algo que diz muito respeito a todos nós, porque todos estamos integrados nesta missão espiritual do Brasil, no que concerne a entendermos o que tem a ver o Brasil sendo o coração do mundo, sendo pátria do Evangelho, sendo aquele continente abençoado por Deus, como nos diz a música popular. Realmente nós verificaremos na fala de Jesus, quando ele em João diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Jesus é amar-nos uns aos outros, tanto quanto ele nos amou, e amarmos a Deus sobre todas as coisas, e cumprirmos com o desiderato de fazermos vivenciar nos nossos atos, na nossa conduta, no sentido da nossa vida, a presença amorável do Mestre, que conta conosco. Ele disse ainda em João: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Nós estamos nos referindo ao Espiritismo, a doutrina espírita, que é o foco esclarecedor da nossa conduta para dar cumprimento a esta missão espiritual do Brasil. E nós só temos condições reais de entender a missão espiritual do Brasil quando nos debruçamos sobre o estudo deste aviso de Jesus, lá no capítulo 14 de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O outro Consolador, conforme já foi referido, e já é fato sabido, é o Espiritismo. Mas isso tem a ver também com o que Jesus pretendia com a árvore do seu Evangelho. E nós podemos encontrar essas referências, e é uma sugestão de leitura, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que sugerimos leitura a todos nós. Vamos retomar um pouco a história narrada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para entendermos a missão espiritual do Brasil no sentido da renovação dos sentimentos. Século XIV, Jesus visita a Terra para observar o seu progresso, como num processo de avaliação do que estava acontecendo na história da humanidade. E é assim que ele se encaminha para as terras novas da região do Cruzeiro do Sul. E quem é que ele leva com ele? Ele leva os seus emissários, os seus ajudantes mais diretos. Entre eles, nós temos o primeiro, que é Eliú, que é considerado um dos sociólogos responsáveis pelo estudo e monitoramento do progresso no planeta Terra. Vamos ver um diálogo de Jesus com Eliú. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, referindo-se ao Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo. Então, já havia sido designada a região do novo mundo para uma nova experiência, oportunidade a espíritos sofredores que estavam pagando suas loucuras ante a realidade da lei de causa e efeito, porque eram inquisidores, eram cruzados
e necessitavam de trabalhar em prol do crescimento próprio. Rogou Jesus as bênçãos de Deus para as terras, onde transplantaria seu evangelho de piedade e de amor. Então, ele continua dialogando com Eliú. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus, entoados os hosanas mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. Então, esta é a missão espiritual do Brasil. Todos os que aqui renascem, aprender a lei da fraternidade universal. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor de todas as criaturas. Então, o Brasil está sempre, como o nosso Cristo Redentor, de braços abertos para que venham todos aqueles que necessitarem de socorro, de amparo e, sobretudo, de um processo intenso de renovação espiritual dos pensamentos, dos sentimentos, para que possam engrenar a sua rota ascensional para Deus. E o diálogo de Jesus com Eliú continua ainda quando ele propõe a ele: tu, Eliú, corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para que a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Então, Jesus falava do trabalho de desbravamento das grandes navegações que seria iniciado naquele século a partir do destemor e da coragem do povo português. E realmente, em 1394, corporifica-se na família dos reis de Portugal, Dom João I e Filipa de Lancaster, o espírito de Eliú, que recebe então o nome de Dom Henrique, o infante de Sagres, o navegador. E Dom Henrique, sob sua batuta, teve nas mãos todos os grandes e magnânimos descobridores, velejadores daquela época. Todos passaram pela escola de Sagres, que era a mais bem aparelhada, que trabalhava com todos os objetos, com todos os instrumentos, para garantir a navegação segura nos tenebrosos mares oceânicos. E foi assim que iniciou esse processo, porque também Henrique de Sagres detinha em suas mãos todo o mapeamento, toda a cartografia que se fazia presente desde a navegação dos Vinques, mostrando as novas terras. Então, quando uma caravana de caravelas partia da Foz do Tejo, ela ia com pontuações definidas para aportar em tais e tais lugares. E foi assim que aconteceu com o Brasil, quando eles saíram do mês de março da Foz do Tejo em direção ao caminho das Índias, em busca de riquezas, mas num jeito tipo top secret, o navegador Cristóvão Colombo, que na verdade não era um navegador, era um almirante de armas, ele tinha com ele as ordens expressas para aportar em uma terra marcada nas cartografias do infante de Sagres e apossar-se dessas terras para Portugal. Então, o Brasil, que foi programado para ser, entre aspas, descoberto, estava nos planos do infante. E veja só, Jesus nesse diálogo prossegue também chamando Ismael, onde eles conversam. Ismael, manda meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como eu recebi no coração, obedecendo as sagradas inspirações de nosso Pai.
Então, Ismael, o anjo do Brasil, também grande auxiliar do trabalho do Cristo, da equipe do Cristo, ele que está sempre, até hoje, nos orientando e nos conduzindo para acertarmos mais como devemos. Então, Ismael, nesse momento, empunha a sua bandeira branca, na qual se inscreve automaticamente, como num processo midiático, as inscrições Deus, Cristo e caridade. E com esta bandeira luminescente, Ismael recebe a sua tarefa de zelador do Brasil e a coloca sobre os abismos, onde aqueles espíritos, conforme já foi colocado aqui pela Elzi, aqueles espíritos inquisidores, os cruzados, todos que sofriam com os desmandos nas regiões abissais dos planos espirituais, estão conscientes do erro e suplicando uma necessidade de recomeço. É assim que hordas e hordas de espíritos, sob a batuta de Ismael, têm o seu projeto reencarnatório programado, renascem na Europa, renascem no continente africano, renascem aqui mesmo no Brasil, todos eles, com o mistério de dar continuidade da implantação do projeto, da missão espiritual do Brasil de ser a terra da fraternidade. E a história a gente conhece. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizaria hoje todos os povos da terra, onde está modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, trazia já seus contornos de coração, a forma geográfica, coração do mundo. Não desintegrou como os demais países da América do Sul, 20 países se desintegraram. O Brasil se conservou e se conserva e se conservará neste formato de coração, porque aqui impera o lábaro de Ismael, Deus, Cristo, caridade. E é por isso que nós temos a preservação de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, 8.000 quilômetros de costa marítima, e sendo defendido contra flamengos, espanhóis, franceses e ingleses à época do descobrimento, porque havia uma destinação para essa grande extensão territorial, para essa grande abundância da natureza. Não é por acaso que somos o país da alegria. E Jesus chama ainda outros ajudantes seus para essa tarefa de preservação do Brasil. Ele chama Longinos, que nós recebemos aqui no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, como o imperador Dom Pedro II, que teve 50 anos de governo, considerado o seu império como a maior república do continente americano, no dizer do estudioso venezuelano Horace Paul, onde todos os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal, o Brasil. Ismael estabelece programa para o Brasil, traz missionários que haviam reencarnado em Portugal, e nós sabemos do grandioso trabalho de Nóbrega e Anchieta. Elzi, conta para nós, por favor, qual foi o primeiro trabalho de Ismael no Brasil? Reportando-nos a época da nossa descoberta. Quando as naus se retiraram para Portugal, ficaram 2 degredados no país. Um se acomodou, outro não admitiu de maneira alguma por ser ainda uma pessoa injustiçada pela lei. Então ele adquiriu uma piroga e sai correndo atrás, nadando, correndo exageradamente desesperado porque havia sido deixado para trás. E naquele ímpeto de não alcançar as naus que se afastaram, ele pensa em suicídio. Então ele está disposto a suicidar, mas intervém a proteção maravilhosa de Ismael, que lhe dá uma serenidade, um tempo para pensar. Então ele sente, acalmando-se, que sua pequena embarcação vai sendo direcionada para a praia. E lá
em terra firme, constitui nova família e dá início à colonização do novo território. Foi por intervenção de Ismael que isso aconteceu. Então, esse é o grande trabalho. Preservar o Brasil de todas as investidas. Preservar a alma brasileira e de todos aqueles que aqui aportassem do assédio, da perturbação, do isolamento, da violência. Nós temos, então, que entender que o Brasil traz consigo esse grande mandato de ser realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós verificamos que até mesmo o projeto do Espiritismo teve em terras brasileiras, antes do advento do Livro dos Espíritos, o seu princípio. O movimento preparatório do Espiritismo tem início no Brasil. Médicos homeopatas com transe mediúnicos de elevado alcance chegam ao Brasil. Os fenômenos de Heidesville não passam despercebidos. Em 1853, pequeno grupo de estudiosos marcam o espaço brasileiro com pesquisa, com estudo sobre a fenomenologia mediúnica. Nós temos que entender que o Brasil traz em si esse potente mandato de albergar todas as almas necessitadas de socorro e de renovação espiritual. Renovação através do seu modo próprio de pensar e de sentir, para estarem unidas a esse projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ficam essas singelas reflexões para que você possa entender por que você está aqui, o que você veio fazer no Brasil. Graças a Deus, nascemos no Brasil. Nesse instante, quando nossos corações se unem para elevarmos-nos em conexão com o plano mais alto, queremos agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, pela proteção especial de estarmos num país tão promissor. Graças vos damos, Senhor, e pedimos proteção para o instante em que estamos vivendo estas injunções naturais que ocorrem em todo o globo. Tende misericórdia para conosco, Senhor, também, como para todos os irmãos em humanidade, fortalecendo-nos a coragem, a determinação de continuarmos na nossa luta pela vida, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Louvado seja.